Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, meus queridos, eu os convido a abrirem a palavra do Senhor Deus em Êxodo capítulo 34. Nós leremos do verso 29 ao 35. Êxodo 34, do 29 ao 35. Nesta manhã, com a graça do Senhor Deus, eu quero falar sobre a glória sobreexcelente. A glória sobreexcelente. Excelente é aquilo que é sublime, que é notável, é aquilo que é magnífico, aquilo que é perfeito. Sobreexcelente é aquilo que é mais excelente, que é notável acima de todas estas coisas, de todas as coisas. É aquilo que é magnífico ao extremo. Então, a glória sobreexcelente é um termo, de certa maneira, comparativo. É a glória mais excelente do que todas as glórias que nós possamos imaginar neste mundo. Sabemos que a palavra glória vem de uma palavra hebraica que traz a ideia de peso, normalmente referindo-se ao peso de uma riqueza. Mas também existe um sentido de radiância, de brilho, algo que nos ofusca os olhos. E é essa glória sobreexcelente que vemos aqui resplandecer no rosto de Moisés. E quantos ensinamentos nós temos aqui neste texto, e eu espero no Senhor conseguir condensar nesses minutos sobre a glória sobreexcelente, acerca da qual nós vimos neste texto. Leiamos então Êxodo 34, de 29 a 35. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas pedras do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia. Olhando, depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, eu começo lembrando que nós estamos aqui nesse texto no momento da renovação da aliança após a detestável idolatria de Israel. E nós já aprendemos que, embora tenhamos aqui a mesma aliança, novos aspectos são introduzidos no relacionamento de Deus com Israel. Nós vimos antes de tudo que o Senhor glorificou Moisés como seu mediador e representante de uma forma mais intensa, mais clara ao povo de Israel. E ele havia prometido isso no verso 10, eu faço coisa maravilhosa, diante de todo o povo farei maravilhas
que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Então, na forma como o trata e o honra diante dos filhos de Israel, o Senhor está trazendo um peso maior no papel de Moisés como representante do povo a Deus. Agora ele falará a Deus, o povo não ouvirá mais o Senhor falar do trovão, mas ele descerá para falar ao povo. Então o Senhor, tendo prometido realizar maravilhas e feitos gloriosos diante do povo, ele passa a advertir o povo contra a cilada das alianças com os pagãos, especialmente aquelas levadas a efeito por meio de casamentos mistos. O Senhor diz, olha, quando vocês estiverem na terra, não vão se aliar aos povos da terra, não vão dar suas filhas por esposa aos filhos deles, vocês não vão casar, porque eles vão desviar os filhos de Israel para conduzi-los a adorar os seus ídolos. Por fim, o Senhor ratifica os memoriais, isto é, confirma os memoriais de aliança, pelos quais Israel relembraria a história da salvação. As festas santas mencionadas aí, dos versos 18 a 28, parágrafo anterior ao que lemos, elas destacam que Israel precisava ter esse momento sacramental. Essas festas elas tinham um valor sacramental, não é? E nesse momento eles deveriam relembrar os feitos do Senhor, para que não se esquecessem do Senhor e para que não se voltassem para os ídolos. Pois o nosso texto, meus irmãos, é o último parágrafo desse trecho. Antes de retomar, como nós vemos a partir do capítulo 35, especialmente do verso 4, antes de retomar a obra do tabernáculo, que havia sido suspensa, interrompida pela idolatria de Israel. E nesse texto nós temos, mais uma vez, a ênfase na glorificação do mediador. E eu vou usar esse termo mediador para que nós, desde já, façamos o que nós chamamos de correlação canônica. Porque sabemos para quem Moisés aponta, não é? Então, por isso que eu vou tratar como mediador, porque aí você amplia o princípio e na sua mente já vai haver uma aplicação cristológica, embora nós venhamos a fazer isso também explicitamente. Então, o que você está vendo aqui é uma ênfase na glorificação do mediador. Na verdade, você vai verificar que desde o verso 10, quando Deus faz a aliança, no verso 10, Deus promete fazer uma coisa terrível com Moisés diante dos filhos de Israel. E aqui, nos versículos 29 a 35, é narrado o que Deus prometeu. Ele faz esta coisa terrível. Então, o que ele prometeu no verso 10, ele está fazendo agora nesse parágrafo, embora muitos outros prodígios estivessem por vir. Mas esse é um fenômeno interessante, é um fenômeno único em toda a história do povo de Israel. É só nesse momento ou nesses dias que esse fenômeno acontece, porque depois outros sinais semelhantes à abertura do Mar Vermelho vai haver. Mas esse é um sinal diferenciado, que exatamente leva o povo de Israel a entender o papel do mediador. É esse fenômeno sobrenatural, meus irmãos, que eu gostaria de explorar com os irmãos, a fim de que nós possamos aprender sobre a glória sobreexcelente do nosso Deus. Glória que Ele faz refletir sobre os seus servos, sobre o seu povo. Então, a glória sobreexcelente. E eu quero dividir triplamente a exposição e a aplicação desse texto, onde eu pretendo me deter mais, nessa última. Eu quero primeiro dividir as 3 curtas cenas que nós temos aqui, que são descritas nesses versos, e depois trazer algumas aplicações para a nossa vida sobre a glória sobreexcelente. Então, a primeira cena que nós vemos nesse texto é que o rosto do mediador resplandece com o brilho da glória de Deus.
Essa é a primeira cena. O rosto do mediador resplandece com o brilho da glória de Deus. É isto que está aqui descrito no verso 29. Observe comigo. Quando Moisés, lembra que no verso 28, Moisés esteve na presença do Senhor 40 dias e 40 noites. E ele não comeu pão nem bebeu água, enquanto ele estava recebendo as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos reescritos. Este é um jejum que nós podemos chamar de um jejum sobrenatural. Ninguém aguenta, em condições normais, ficar 40 dias sem comer nem beber nada, porque água é algo que a gente não pode passar muitos dias, né? Não pode passar tantos dias sem comer, muito menos sem beber. Então, é óbvio que esses 40 dias e 40 noites, nesses 40 dias e 40 noites, o Senhor supre Moisés de uma maneira sobrenatural. Então, no verso 29, nós vamos ver o rosto do mediador resplandecendo, diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 pedras do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Você percebe aí no texto que há uma ênfase nesse brilho do rosto de Moisés. No verso 39 é dito, depois no verso 30, da perspectiva de Arão, primeiro da perspectiva do narrador, depois da perspectiva de Arão e dos filhos de Israel, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Certo? E aí diz ainda, lá no verso 35, assim, pois, viam, enfatizando os filhos de Israel, o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. 3 vezes num curto espaço, o narrador está chamando a nossa atenção para o brilho no rosto de Moisés. E nessa primeira cena, primeiramente eu quero chamar a sua atenção para um paralelo de contraste que existe entre esse texto e o capítulo 32, de 15 a 19. Eu peço que você abra lá. As repetições, meus irmãos, na Escritura, elas não são aleatórias. Primeiro, elas querem reforçar as doutrinas para nós. Mas, em segundo lugar, esses contrastes nos ensinam algo de novo. Essa técnica narrativa é chamada de inclusão, quando alguém repete a mesma descrição ou usando a mesma fraseologia, palavras semelhantes, numa outra passagem, e ajuda-nos a ligar. Observe que no capítulo 32, de 15 a 19, Moisés também é retratado descendo o monte, com as tábuas do testemunho nas mãos. E há várias imagens, há vários fatores contrastantes nessas cenas paralelas. Primeira delas, no relato anterior, do capítulo 32, Moisés desceu para julgar. E quando viu a depravação de Israel, quebrou as tábuas, denunciando a quebra da aliança por parte de Israel. Enquanto aqui, Moisés também é retratado descendo no monte, do mesmo jeito, veja aí, com as tábuas do testemunho nas mãos, porém ele desce para manifestar a misericórdia de Deus e anunciar a renovação da aliança. Relembro aqui, nesse texto, mais uma vez, parte das palavras de Matthew Henry, que eu mencionei, comentando esse texto na mensagem anterior. Ele diz: na última vez ele desceu do monte com a glória de um magistrado, isso é, de um juiz, para censurar e castigar a idolatria de Israel. Agora Moisés descia com a glória de um anjo, com notícias de paz e reconciliação. Daquela vez ele veio com uma vara, agora com um espírito de mansidão. E é muito interessante esse contraste aqui. Deus manifesta a sua glória na sua ira, preste atenção nisso. Entre as excelências de Deus, entre os atributos que glorificam a Deus, está a sua ira. E a glória de Deus se manifesta na sua ira e na ira de Moisés. Mas agora a glória de Deus se manifesta na sua misericórdia.
lembremos-nos que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em segundo lugar, há um outro contraste dentro dessa primeira cena, é que nesta última descida do monte, veja que o rosto de Moisés resplandece. Ele não sabe disso, inclusive, diz o verso 29, até ver a reação de Arão e dos filhos de Israel. Em que sentido isto é um contraste? Observe que na primeira vez, não há um resplandecimento do rosto de Moisés, mas há um termo que não é claro no português, no capítulo 32. Eu peço que você observe no verso 19, que Moisés, tendo descido com as tábuas do testemunho nas suas mãos, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. A ideia da palavra aqui, literalmente, é que o rosto de Moisés ficou vermelho de raiva. Para ser mais exato, era uma expressão, a gente chama de expressão idiomática hebraica, o nariz de Moisés ficou vermelho. É como se ele estivesse fungando e ficasse bem corado, mas é toda a face que está vermelha, mas quando um hebreu queria falar que o outro estava com raiva, acendeu a ele, disse, o nariz dele ficou vermelho de raiva. Então há uma menção à face de Moisés, porém a face de Moisés manifesta a ira de Deus. Este é o ponto. Aqui a face de Moisés manifesta um brilho de radiância. Ela está radiante com reflexo da glória do Deus misericordioso, que renova a aliança, que sustenta a aliança, mesmo diante da infidelidade do seu povo. Um terceiro contraste que nós vemos ainda nessa cena está ligado ao verbo ver. Em 32:19, a ênfase está naquilo que Moisés vê ao descer. Quando Moisés desceu, diz lá, ele viu o bezerro e as danças, ele vê a idolatria, ele vê o pecado, ele vê a corrupção de Israel. Aqui, no nosso texto, a ênfase está naquilo que Arão e Israel veem. Eles veem a face de Moisés e a sua pele, a pele da sua face irradiava luz. Como observa Victor Hamilton comentando esse texto, o que Moisés vê é grossa apostasia. O contraste entre personagens que veem, ele também estabelece um contraste daquilo que se vê. O que Moisés vê é grossa apostasia, mas o que Arão e os israelitas veem é uma face radiante com a glória, com a pura e santa glória de Deus. E os filhos de Israel, então, veem esse rosto de Moisés resplandecente, e aí vem então a segunda cena, que é a reação deles. Então a segunda cena é, os filhos de Israel temem achegar-se ao mediador. Então primeiro, o mediador manifesta ou resplandece com o brilho da glória de Deus, e como reação, o povo de Deus teme achegar-se ao mediador, por causa da glória. Verso 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Aqui temos um quarto contraste entre essa passagem e a outra, que é entre as reações de quem vê. Aquilo que Moisés viu no capítulo 32, o povo em idolatria, longe da presença de Deus, provocou-lhe a ira. Aquilo, no entanto, que agora Arão e os israelitas veem, provoca-lhes o temor. Eles antes haviam dito, interessante, no capítulo 20, verso 19, eles haviam dito, fala-nos tu, Moisés, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles estavam dizendo, olha, a gente prefere te ouvir a ouvir a Deus. Mas aqui Deus está dizendo, quando vocês ouvem Moisés, vocês me ouvem. E agora, olhando para aquele que eles tinham solicitado que falasse com eles, eles não querem se aproximar. Por quê? Porque ele manifesta a glória de Deus e gera neles temor. Mas, ao contrário do que aconteceu lá atrás, quando Deus diz, ninguém se aproxime, Moisés os chama para junto de si. O mediador glorificado, igreja, chama esse povo que teme achegar-se, ele chama para si. Diz aqui no verso 31, então Moisés
os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação representando Israel tornaram a ele, e Moisés lhes falou. O mediador anuncia as palavras do Senhor. Que cena gloriosa, meus irmãos. Aí nós temos então a terceira cena. O mediador glorificado os convida a se achegarem e lhes anuncia as palavras do Senhor. O mediador glorificado os convida a se aproximarem e lhes anuncia a palavra do Senhor. Veja a cena. Eles temem achegar-se a Moisés. Nós precisamos entender aqui mais ou menos o que Israel viu. Há uma questão aí de tradução, porque a expressão o seu rosto resplandecia, ela é uma expressão interessante e a palavra resplandecer, ela está ligada ao substantivo usado para os chifres de um animal. E a ideia literal é que parece que do rosto de Moisés saíam chifres luminosos. Isso é tanto que, se você observar e pesquisar, você verá que a obra de Michelangelo, Moisés, intitulada Moisés, você pode pesquisar a figura, ele esculpiu Moisés, e na escultura Moisés tem 2 chifrinhos, como se fosse aquele deus Pan, né? E por que ele faz isso? Porque Jerônimo, traduzindo do hebraico para o latim, na Vulgata Latina, que é muito usada pela Igreja Católica, ele traduz assim, porque do seu rosto saíam chifres, da sua face saíam chifres. E isso levou a essa interpretação incorreta. Porém, a Septuaginta, que é a tradução grega também do hebraico original, é uma das versões mais antigas do Velho Testamento, ela traduz corretamente que o rosto de Moisés brilhava. E uma passagem que vai nos iluminar é uma passagem onde a palavra aqui, embora traduzida literalmente por chifres, claramente significa o brilho de algo, os raios brilhantes. Em Abacuque 3, versículo 4, o profeta vê a glória de Deus vindo de Temã, da região ali de onde ficava a tribo de Edom. Ele diz no verso 3, descrevendo a glória de Deus que Abacuque vê: Deus vem de Temã e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Essa expressão, brilham, raios brilham da sua mão, é a mesma usada aqui. Então, é muito mais apropriado, porque o chifre é uma protuberância, que nós, então, entendamos que o autor quer dizer aqui, quando ele diz que saíam literalmente chifres da face de Moisés, na verdade é raios de luz, é como se fossem raios densos, talvez grossos, espessos de luz, saíam da face de Moisés, né? Havia uma radiância que eles chegavam a ver os raios saindo do rosto de Moisés. Então era algo que causava temor e tremor. Então, mas mesmo saindo esses raios, Moisés chega para eles e Moisés os chama para junto de si. E com o rosto brilhante, com o rosto radiante, ele fala a eles. E isso dura por alguns dias. Porque tendo Moisés acabado de falar, verso 33, com eles, pôs um véu sobre o rosto. Eu quero que você observe um detalhe interessante, que não tem explicação nesse texto, que vai ter explicação no outro texto. É que Moisés, quando descia, o seu rosto brilhava e sem véu nenhum, a descoberto, diante dos filhos de Israel, ele falava as palavras do Senhor. Então imagine o efeito disso. Eles não ouvem a voz do Senhor lá do monte, mas eles ouvem Moisés falar e raios saindo do seu rosto enquanto ele fala. Então imagine
a experiência de algo terrível, de algo ao mesmo tempo glorioso. Porém, quando ele acabava de falar, ele colocava o véu. Ok? Então, que fique claro, ele não colocava o véu para falar para que eles não vejam. Ele coloca o véu depois que ele fala. Até chegar de novo à presença do Senhor, aí ele retirava o véu para falar com o Senhor e voltava de novo com um brilho na face descoberta, falava aos filhos de Israel, colocava o véu. Por que isto? É isto que nós vamos entender nas aplicações, e eu quero então trazer aqui 3 aplicações do significado do brilho no rosto de Moisés. E a primeira delas, o brilho no rosto de Moisés aponta para a glória sobreexcelente de Cristo. O brilho no rosto de Moisés aponta para a glória sobreexcelente de Cristo. Meus irmãos, quando eu falo da glória sobreexcelente, embora possamos dizer que a glória sobreexcelente é do Senhor Deus e é verdade, e que ela se reflete no rosto de Moisés, porém o rosto de Moisés não chega a refletir com a mesma radiância da glória sobreexcelente de Deus. Neste sentido, podemos dizer que a glória sobreexcelente não foi aquela revelada na face de Moisés. O que ele manifestou foi apenas um pálido reflexo da glória daquele a quem ele contemplou. A radiância não vinha dele. E por isso ela se desvanecia. E esta é a razão pela qual ele colocava o véu. Porque quando ele falava ao povo, depois dele falar, aquela glória, aquele brilho ia se apagando. E ele colocava o véu. Então ele não se mostrava ao povo quando o rosto estava sem brilho. Pelo menos nesse período que ele repetia as palavras do Senhor. Ele só falava quando a radiância do Senhor estava no seu rosto, e ele cobria o véu para o povo não ver a radiância se desvanecendo, se apagando. Esta é a ideia. Mas veja, a radiância por isso não vinha dele, mas o Cristo para quem ele apontava tinha uma radiância que não era um mero reflexo, é uma radiância inerente, é uma radiância que vem dele. E nós vemos a glória de Cristo no Monte da Transfiguração. Observe que a cena é semelhante, e aqui nós temos esse fenômeno da inclusão. Observe lá em Lucas capítulo 9, por exemplo, na verdade está em Mateus 17, em Marcos 9 e em Lucas 9, mas eu quero chamar a atenção para Lucas 9, porque em Lucas 9, de 28 em diante, diz que cerca de 8 dias, depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte, com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, o que aconteceu? A aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Essa é a ideia. A aparência do seu rosto, se você observar em Mateus 17, de 1 a 3, Mateus vai dizer que o rosto de Cristo resplandecia como o sol, não era apenas alguns raios do seu rosto, ele resplandecia como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mas isto não era reflexo de algo que Jesus contemplava, era a sua glória desvendada por um momento, a sua glória divina desvendada por um momento diante dos discípulos. Tanto que os discípulos temeram, e observe o que acontece, que aparece quem? Moisés aparece lá. Moisés aparece diante dele, e Elias, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, aparecem em glória e falam da sua partida que ele estava para realizar em Jerusalém. Qual é a partida? A morte. E sabe qual é a palavra grega para a partida aqui? É a palavra exodos. E falavam do êxodo que ele estava para realizar em Jerusalém. E exatamente Pedro e os seus companheiros estavam ali, viram a sua glória, e 2 varões que estavam com ele, e ele disse, bom estarmos aqui, mas o que aconteceu? Que quando ele falava, sem saber o que dizia, quando Pedro falava, verso 34, veio uma nuvem, olha a imagem,
semelhante à do Sinai, uma nuvem de glória os envolve, e eles ouvem, não, este é o meu servo Moisés, porque Moisés era fiel sobre a casa como servo, mas ele diz, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Cristo como filho manifesta a glória do Pai de maneira plena, de maneira perfeita. A glória de Moisés aponta para a glória sobreexcelente de Cristo. Um outro dado interessante, meus queridos irmãos, é que em João capítulo 20, verso 7, está escrito que quando Pedro, depois de Jesus ressurreto, quando Jesus ressurreto está ali, antes de aparecer a eles, Pedro segue, quando ele sabe por parte das mulheres que anunciam a ressurreição, Simão Pedro e João, eles vêm ali, eles chegam no túmulo e eles veem os lençóis, e diz no verso 7 que ele viu o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Por que esse lenço está num lugar à parte e não com os lençóis? É interessante o capricho do Senhor, né? Porque havia lençóis ou tipos de ataduras que cobriam o corpo quando os mortos judeus morriam. Os judeus faziam isso e enchiam esse corpo de aromatas, de bálsamos e outras coisas assim. O corpo de Jesus não foi colocado bálsamo nele. Você pode ver que as mulheres não sabiam onde o corpo estava e por isso que elas foram de manhã cedo para colocar esses bálsamos, para diminuir o cheiro do apodrecimento. Mas o corpo de Jesus não viu corrupção. Então, Jesus ressuscitou e dobrou os lenços, deixou dobradinho ali, né? Viu, crianças, como Jesus era organizado? Deixou dobradinho, mas diz que o lenço que cobriu o seu rosto estava à parte. Por que João diz isso? Alguns comentaristas entendem que, porque essa palavra é a mesma para véu. O véu que cobria o rosto de Jesus não estava com os lençóis, mas está no lugar à parte. Por quê? Porque agora, ressurreto, glorificado, tendo cumprido a obra redentora, ele aparecerá sem véu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras para lhes dar a grande comissão. O véu não está mais. Agora o seu rosto é desvendado e a glória de Deus é desvendada. Então o brilho do rosto de Moisés aponta para a glória sobreexcelente de Cristo. Mas não só isso. Em segundo lugar, o brilho do rosto de Moisés aponta para a glória sobreexcelente da nova aliança que Cristo veio trazer. Isso quem nos explica é Paulo, a Escritura interpretando a Escritura, mencionando este texto do rosto resplandecente de Moisés em 2 Coríntios 3. Eu quero que você abra lá, e nós nos deteremos mais nesse texto agora. Paulo vai dizer que ele e os apóstolos são ministros de uma nova aliança. E ele faz uma comparação com Moisés, porque Moisés era um ministro da velha aliança. E os apóstolos são os profetas, de um modo geral, e Moisés, o maior representante, e os apóstolos são ministros de uma nova aliança. Observe aí, em 2 Coríntios 3, que Paulo diz, observe a partir do verso 5. 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Atenção aqui, porque muita gente usa esse texto errado. Gente que não quer estudar doutrina, não quer se aprofundar em teologia, diz, olha, cuidado porque a letra mata. E pasme, eu já soube de pastor, numa classe de seminário, pastor presbiteriano dizer isso, depois do aluno ter apresentado um trabalho de hermenêutica, olha, está muito bonito, mas cuidado porque a letra mata. Letra aqui, meus irmãos, é a lei. É a letra escrita em tábua de pedra, que ainda não foi internalizada no coração, porque ela só vai ser internalizada na nova aliança. Lembra?
A minha aliança com vocês, que eu vou fazer, é esta, que na sua mente imprimirei as minhas leis, no seu coração eu vou imprimir os meus mandamentos. Está lá em Jeremias 31. Então, quando Paulo diz que a letra mata, ele diz, a nossa aliança não é mais aquela escrita em tábuas de pedra, é a mesma lei, mas não é uma aliança escrita externamente, mas internamente. Em que sentido a letra mata? A lei, sem a vivificação do Espírito em mim, ela me mata. Por quê? Porque ela é uma sentença de morte. Eu não tenho condições de cumprir a lei. Ela me condena. É isso que quer dizer, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E como o Espírito vivifica, ele nos regenera e ele nos capacita a cumprir essa lei. Este é o ponto. Não está aqui falando de doutrina, que doutrina mata. Não é isso. Essa é uma visão herética. Então, Paulo continua. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, é aqui que ficamos sabendo que a glória se desvanecia, explicando por que Moisés cobriu o rosto. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, ele está dizendo, o ministério da letra, na velha aliança, que traz a lume o nosso pecado, ele se revestiu de glória, e isso ficou claro pelo rosto resplandecente de Moisés, ainda que ele se desvanecia, quer dizer, se apagava. Muito maior glória tem o ministério do Espírito, que imprime aquela mesma lei em nosso coração. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, está falando da glória da velha aliança, neste respeito já não resplandece diante da atual, o quê? Sobreexcelente glória. É daí que eu tiro o título dessa mensagem. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Veja que Paulo começou dizendo que nós somos ministros de uma nova aliança, o qual nos habilitou, verso 6, para sermos ministros de uma nova aliança. O que ele está dizendo é, a velha aliança tinha sua glória, a velha aliança teve o seu valor, a velha aliança nos aponta para a nova aliança, mas a glória da velha aliança, ela vai se apagando à medida em que a glória da nova aliança vai aparecendo, de modo que o brilho da velha aliança, ele era temporário, e o brilho da nova aliança é permanente. É por isso que nós não cumprimos mais as leis cerimoniais. Caíram essas leis, mas elas nos ensinam acerca da nova aliança. Esse é o ponto. A aliança, na verdade, a nova aliança é um cumprimento da velha. É a velha aperfeiçoada. Este é o ponto. Então, o brilho no rosto de Moisés aponta para a glória sobreexcelente da nova aliança. Em terceiro e último lugar, queridos, não somente isso, o brilho do rosto de Moisés aponta para a glória sobreexcelente da igreja, para a nossa glória. Isso é tremendo, queridos, porque eu penso que quando você olha, talvez eu queria estar lá para ver, como eu queria que o meu rosto resplandecesse como de Moisés. Mas veja, a glória que resplandece de Moisés é uma glória externa. E uma característica muito interessante da velha aliança é que a glória externa dela era mais visível. Por isso o culto tinha mais aparatos, tinha objetos de ouro. Mas a glória da nova aliança, ela é invisível e ela é interna. Mas ela vai crescendo de maneira permanente até a eternidade. Observe que Paulo vai dizer isso no verso 12 em diante. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face. Para quê? Aqui temos a explicação. Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Para que eles não vissem o brilho se apagando. Por isso que Moisés falava com o rosto descoberto, mas cobriu o rosto, para que eles não vissem o brilho se apagando. E aí Paulo faz um jogo de palavras com a palavra véu. Ele diz, mas os sentidos deles, agora falando dos judeus atuais, se embotaram.
Quer dizer, perderam a sua clareza. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Agora ele fala do véu sobre os filhos de Israel na sua atualidade. Eles estão com os olhos vendados, eles não conseguem ver que aquilo tudo apontava para Cristo, que Cristo é aquele acerca de quem a velha aliança falava. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre ele, sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E aí ele diz, veja como a glória sobreexcelente da igreja é mostrada aqui. Ora, o Senhor, é interessante porque ele diz que quando se converte ao Senhor, normalmente é um título para Jesus. Porém, aqui ele usa um termo muito interessante, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, porque eles são um só Deus. As crianças sabem, há 3 pessoas na divindade, quais são? Pai, Filho e o Espírito Santo, e esses 3 são o quê? Um só Deus. E aqui, George Led, comentando esse texto, ele está dizendo que Paulo fala do Cristo Espírito. Então ele diz, e ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade, e todos nós, eu, você, pecadores, com o rosto desvendado, não tem mais véu, no entanto, contemplando como por espelho, porque ainda não vemos fisicamente, vemos pela palavra, contemplando por espelho a glória do Senhor, não de Moisés, mas do próprio Deus, em Cristo, somos transformados. Sabe qual é a palavra aí? É a mesma do Monte da Transfiguração. Somos transfigurados de glória em glória. É a palavra que deu origem à nossa palavra metamorfose. À medida que nós contemplamos Cristo nas Escrituras, nós temos o nosso rosto transfigurado, de dentro para fora, como em sua própria imagem. Nós estamos crescentemente refletindo a imagem de Cristo. Então, meus irmãos, aquela glória, aquele brilho no rosto de Moisés, era um pálido tipo da glória de Cristo na igreja, em nós, pecadores, na medida em que nós contemplamos a glória de Cristo nas Escrituras. Aleluia! Isto traz uma implicação. É por isso, crente, que você tem que amar a igreja. É por isso, crente, que você não pode achar que você vai ter uma comunhão profunda com Deus, vivendo isolado, sem se envolver com o povo de Deus, porque é na igreja que essa glória de Cristo é manifestada. Veja, em primeiro lugar, a glória sobreexcelente de Deus é manifestada em Cristo, mas onde o mundo vê Cristo, igreja? O mundo não pode ver Cristo em outro lugar, senão no meio desses pecadores, quando proclamam a glória de Deus, quando adoram a Deus. Por isso devemos amar a igreja. Ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Se você não consegue olhar para a igreja e ver a Cristo, você não tem comunhão com Cristo. Nós precisamos amar a igreja. E nós precisamos ao mesmo tempo contemplar continuamente a Cristo por meio das Escrituras, até aquele dia quando o veremos como Ele é com os nossos olhos glorificados. Meus irmãos, eu concluo trazendo 2 aplicações que nos traz Victor Hamilton. Veja que, à medida que nós contemplamos e adoramos a Cristo, nós somos glorificados. Então, se você não contempla a Cristo, a glória de Cristo não brilha em você. Lembra que a gente cantou, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus vem e refúgio em nós. A glória de Deus, sim, no processo de santificação está crescendo em nós. Em alguns mais lentamente do que em outros. Mas ela está crescendo e ela se manifesta no caráter santo e irrepreensível da igreja. Mas o brilho da glória de Cristo é tanto maior quanto mais nós o contemplamos em adoração, quanto mais nós crescemos em comunhão com Cristo.
E isto significa, meus irmãos, que nós precisamos investir mais do que qualquer outra coisa em buscar a presença do nosso Senhor. E é nesse sentido que Victor Hamilton fala, e eu termino com isto: o brilho divino surge na face de Moisés apenas depois de uma longa estada na presença de Deus, 40 dias e 40 noites. De modo que a glória divina não vem sobre aqueles que tratam o seu relacionamento com Deus como se fosse uma passada no supermercado. É preciso que busquemos a presença de Deus, e o lugar principal onde o fazemos, nós o fazemos em casa, devemos fazer em família, mas o lugar principal é onde a igreja do Senhor se reúne no dia do Senhor. Não é à toa que logo depois, antes de falar do tabernáculo, o Senhor reitera, observe no contexto lá, no parágrafo posterior, do capítulo 35, você vai ver o Senhor reforçando o quarto mandamento sobre o sábado. Então, meus irmãos, nós precisamos investir tempo contemplando o Senhor nas Escrituras. Segunda e última, quando Moisés desce do monte, observe que ele não tem ideia do brilho na sua face. Para quê? Para que ele não fique orgulhoso e diz: olha aí, o que vocês acham disso? Vejam, Moisés não é como os falsos apóstolos hoje. Olha, eu sou o servo de Deus. Não vai pela sua fé, vai pela minha. Não tem isso. Ele nem sequer percebe. Sabe o que isso nos ensina? É interessante que quanto mais a glória de Cristo brilha em nós, menos nós percebemos. Quanto mais nós olhamos para a nossa pecaminosidade e a reconhecemos e procuramos viver uma vida em santidade, mais o brilho da glória de Deus resplandece para os outros, mas a gente mesmo não vê. Quando a gente vê, é um brilho de vanglória e não da glória de Deus. Por isso, ao mesmo tempo em que nós devemos procurar refletir a glória de Deus, não é para chamar a atenção para nós, é para chamar a atenção para Cristo. Que o Senhor Deus, meus irmãos, nos dê a graça de contemplarmos a glória do nosso Cristo e por meio do seu Espírito sermos transformados e manifestarmos essa glória sobreexcelente, que é superior à de Moisés, num processo de santificação, para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus, a buscar uma comunhão cada vez mais profunda com Cristo, usando os meios de graça, nos debruçando na palavra. Pai, perdoa-me todas as minhas negligências com a leitura da Tua palavra, Senhor. Eu preciso que o Senhor converta o meu coração e me torne o mais zeloso leitor e meditador da Tua palavra, e os meus irmãos também. Nós precisamos que Tu nos convertas, ó Deus, a uma vida mais constante, mais intensa de oração. Quão pouco nós oramos, ó Deus, quão pouco nós buscamos o Senhor, quão pouco nos esforçamos nos exercícios devocionais. Ó Deus, converte-nos a Ti, Senhor. E ajuda-nos também a valorizar esse momento, que é o momento no dia do Senhor, quando nos reunimos, e todos os outros momentos de comunhão com a Tua igreja, aqueles que estão aqui, que são meros assistentes, que são meros espectadores, converte-lhes o coração, Senhor, para se envolverem mais com a Tua igreja, porque é na Tua igreja que vemos com os nossos próprios olhos o brilho da glória de Cristo, ainda que de maneira imperfeita. Ajuda-nos a amar a Tua igreja e ter compromisso com ela, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.